E o anúncio quebrou a sala como um copo lançado contra azulejos. Eu estava sentada na primeira fila, mãos cruzadas sobre a bolsa preta, e ouvi o reitor dizer: abriremos o arquivo de Joaquim. Revisão independente. Podem haver redistribuições de créditos. Silêncio. Murmúrios. Um estalo seco de alguém fechando uma pasta. Eu levantei o queixo. Respirei devagar. Senti o mundo encolher e a minha voz não tremer. Sou Camila, 52 anos, professora associada do Departamento de Letras, aqui nesta cidade universitária há mais de 20 anos. Trabalho que escolhi, pele marcada pelo sol de manhã no pátio, cabelo já grisalho preso num coque que ficou famoso nos corredores por ser sempre prático demais para moda. Dediquei 20 anos da minha vida a Joaquim. Fui sua assistente, sua editora de provas, a presença constante nas conferências de madrugada, a mulher que marcou as citações com caneta vermelha e cancelou almoços para revisar capítulos. Vivi da aura dele. Vivi por ele. No topo, uma folha dobrada com a assinatura Isadora. Meu peito apertou. Isadora, a única filha de Joaquim, sempre discreta, sempre apagada nas fotos oficiais. Eu pensava nela como sombra do pai. Agora via a assinatura que conhecia, a caligrafia, as inclinações, a pressão do D sublinhado com certa pressa. Folhas com poemas que eu reconhecia como pares de linhas que apareciam em ensaios de Joaquim. Rascunhos que eu tinha revisado secretamente para ele naquelas madrugadas. Havia datas: junho, 2 anos antes da morte; agosto, outubro. Havia um verso repetido que eu cantava mentalmente desde que o ouvi naquela palestra que eu achava ter sido dele. Minhas mãos tremeram. O café tombou na mesa, formando um círculo marrom que parecia um relógio partido. O sangue veio à face, depois a culpa. E a dúvida, aguda, feroz. Como devolver o mundo que eu ajudara a erigir? Como encarar Isadora, viva? E dizer que o nome de seu pai, talvez, não fosse única autoria daquelas linhas? Poderia. E naquele instante sabia que qualquer tentativa de solução abriria outra ferida. Com a respiração curta, oferecia a ela um sorriso que não era nem culpa nem absolvição. O olhar de Isadora, enquanto a chuva desenhava trilhas no papel, ficou gravado em mim como um pedido e uma ameaça. Eu ainda não sabia o que faria. Querem saber o que acontece depois? Comentem ou sigam para descobrir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ela ficou ali, parada. Eu era, muitas vezes, covarde. Quando Isadora apareceu naquela noite molhada, eu vi uma menina e uma mulher ao mesmo tempo. Ela tem 30 e poucos, rosto ainda de quem carrega a infância perto. Sempre foi tímida nas reuniões. Hoje, tinha a roupa colada pela chuva, os olhos vermelhos. O caderno na mão parecia mais do que papel. Era uma bomba úmida. O som das gotas no teto ecoava entre nós. Ela estendeu o caderno. Eu reconheci a caligrafia nas primeiras linhas. Não a do pai, mas a dela. A mão tem um traço comprido no S. A pressão do R é curta. Eu conhecia aquela assinatura porque vi, por anos, os mesmos traços nos bilhetes que a família deixava na recepção quando havia aniversário. Conhecia também os meus próprios gestos de escrever. Foi uma surpresa e um golpe ver que algo ali tinha a ver comigo. Guardei silêncio. Fiz o que sempre fiz quando a vergonha pinta no rosto. Sorri por dentro, respirei devagar e fingi calma. Fechei a gaveta onde eu já havia escondido o. Meu coração congelou. CS são minhas iniciais. Eu vi aquilo e senti um choque elétrico atravessar meu corpo.
Ar repentino, respiração curta, meu nome ali, escrito por alguém que não me esperava. O que significava? Armadilha? Confissão? Sede de justiça? Os minutos se dobraram. Eu lembrei de uma manhã de maio, de uma folha que marquei com caneta vermelha, porque achei que precisava de outra frase. Lembrei de ter deixado uma cópia no gabinete do Joaquim, sem confirmar. Meio por descuido, meio por confiança. Será que eu tinha mesmo deixado essas marcas? Será que eu havia em algum momento assinado, rabiscado, anotado com CS e esquecido? A lembrança me fez querer rir e chorar ao mesmo tempo. Isadora ficou me olhando como se esperasse explodir. Eu percebi que ela sabia usar o silêncio como arma. E eu, que sempre preferia a diplomacia, percebi que agora usava o silêncio para sobreviver. Ela fez um movimento, encolheu os ombros e disse: "Eles vão abrir o arquivo." Voltei a sentar. As mãos suavam. Trinquei o lábio. Olhei para o quadro que tenho na parede. Uma foto antiga com Joaquim rindo e eu segurando uma caneca. Isso doeu. Eu não sei quem eu era naquele sorriso. Não sei quem quero ser depois disso. Sei só que tenho um segredo mortal. Escondi papéis que podem arruinar uma família. E agora vejo meu próprio nome ali, amarelando, falando por mim. Sei também que posso ser acusada de cumplicidade. Sei que posso perder tudo. O emprego, a casa, a reputação construída tijolo a tijolo. E sei, com uma clareza terrível, que não posso simplesmente me entregar à primeira proposta de vergonha pública. Não posso destruir uma vida sem antes entender onde eu mesma fui caminho. Fechei o caderno devagar. Coloquei-o dentro de uma caixa menor, dentro de um armário que raramente abro. Travei. Girei a chave 3 vezes, como sempre faço quando tenho que guardar algo que me dói. É um gesto supersticioso. Acende uma faísca de controle no meu corpo. Uá! A tarde virou noite e eu resolvi fazer algo que nunca fiz antes. Tirei do sótão o scanner portátil que uso para arquivar artigos. Não vou à delegacia. Não vou abrir a gaveta do reitor. Não vou agir por impulso. Vou copiar. Vou ter provas. Vou comparar. Vou descobrir se as marcas são realmente minhas ou se me colocaram ali, com malícia. Coloquei o caderno sobre a mesa, liguei o aparelho. A luz do scanner era fria. Quando a primeira página deslizou pelo vidro, eu sentei, dizendo para mim mesma palavras duras. Camila, não se deixe apanhar. Mas no canto da folha, sob o brilho branco, vi algo que me fez engasgar. Uma palavra, meio borrada, quase apagada. Não conte. E por baixo, em letra mais clara, uma assinatura que eu não reconheci. Uma inicial que poderia ser em um S. Ou um 5. Fechei os olhos. O chá esfriou na cozinha. O telefone ficou mudo na mesa. Eu sabia que se começasse a digitalizar, haveria uma trilha eletrônica. Eu sabia que cada arquivo teria data e hora. Só sei que vou até o fim daquela marca. Vou descobrir de onde veio aquele carimbo. E vou, antes de tudo, entender por que meu nome apareceu no papel de alguém que veio me acusar. Fechei a janela, tranquei a caixa outra vez. Mas antes de girar a chave, olhei para a fechadura e percebi uma leve lasca. Não me lembro de tê-la feito. Não me lembro de tê-la notado antes. Algo naquele instante se moveu dentro de mim. Não era apenas curiosidade. Era medo. E junto com o medo, tinha algo. Mas ainda assim, alguma coisa que me chocava. Um fio de determinação cortante. Eu respirei e fui buscar uma lâmpada melhor para ler o número do carimbo. Ainda não contei nada a ninguém. Ainda não decidi. Ainda não terminei. Mas já comecei. Tranquei a caixa. Fui pro quarto e fiquei deitada olhando o teto. A lâmpada amarela parecia mais fraca do que sempre foi. Não consegui dormir. A cabeça fervilhava com imagens. O carimbo, a foto, a nota com minhas iniciais. Abri os olhos e me vi voltando. Sem querer, para antes de tudo isso, para uma Vi. Minha família não era grande. Uma irmã que mora em outra cidade, a Ana, com quem falo por telefone 2 vezes por mês. 2 sobrinhas que me enxergam como a adulta que sempre tem um livro de história para emprestar. A vizinha Dona Lúcia, que aparece com marmita de vez em quando e acha que eu não sei cozinhar. Eu sei, mas não me interessa o suficiente para gastar tempo com receitas complexas. Eu tinha, então,
pouco espaço para desperdício. Tempo, dinheiro, gestos. Conheci Joaquim na banca do meu doutorado. Ele cresceu comigo. No começo, foi como um sol ao norte, distante, brilhante, impossível de alcançar. Depois foi um farol que me guiou. Primeiro elogio público foi dele. Lembro da mão áspera que bateu no meu ombro. Boa argumentação, Camila, disse ele, e algo se abriu em mim. A sensação de ser vista, de valer. Depois veio o convite para trabalhar como assistente. Aceitei sem pensar duas vezes. Era um passo. Era promessa. Os nossos dias juntos eram feitos de coisa. Um comentário tímido. Aplausos mornos. Senti o rosto arder. Passei muitos anos negando que aquilo me incomodava. Convenhamos, eu era covarde, sim. Preferia o lugar ao lado do altar do que a solidão de quem sobe para falar sozinha. Preferia a segurança do coletivo. Mas aos poucos, o sorriso foi ficando mais esforçado. A mão que eu tocava nas madrugadas para pegar um verso, depois, parecia pegar o crédito. Pequenos sinais. Mensagens que iam e não voltavam. Trechos que apareciam sem o meu nome. Editores que, em reunião, pediam diretamente a versão do professor, quando eu sabia que a versão estava no meu e-mail, datada com rascunhos meus. Eu passei a anotar coisas. Guardava bilhetes. Era uma espécie de prevenção infantil. Pensei que assim eu poderia proteger a mim mesma. Havia momentos também de ternura. Ele esteve ao meu lado quando minha mãe morreu. Lembro da noite em que cheguei ao campus depois do enterro e encontrei a sala com luz acesa. Ele tinha trazido uma chi. Preferi sobreviver. Com o passar dos anos, a diferença entre favor e apropriação aumentou. Ele começou a receber convites que eu sabia serem por causa do trabalho que eu fizera. Ele assinava. Eu observava e sentia um aperto. Às vezes, sozinha no café, eu chorava em silêncio. Uma lágrima que queimava a garganta. Era vergonha, era raiva, era medo. Eu me tornava uma mulher que sabia demais e que aceitava calar-se. E então, houve mais sinais. Telefonemas que ele não atendia e depois uma mensagem breve dizendo que estava ocupado. Viagens que não explicou. Um envelope esquecido no meu armário com a dedicatória que eu ajudara a escrever, mas com a assinatura dele. Pequeníssimos atos de posse. Eu lembro de uma tarde em que encontrei por acaso uma agenda antiga dele com notas que batiam exatamente com minhas margens rabiscadas. Senti minhas mãos gelarem, mas o que me prende até hoje foi sempre o que me manteve ao lado dele, a sensação de que eu fazia parte de algo maior. Ele. O estômago subiu. Pensei nas noites em que deixei papéis no gabinete dele. Pensei que talvez, naquele dia, eu realmente tivesse colocado algo numa pasta e assinado por inércia. Mas a sensação de ter sido manipulada cresceu dentro do peito como um nó apertando. Procurei mais. Entre capas de livros, encontrei um recibo de Xerox com o mesmo timbre e uma anotação de arquivamento numa letra que não era a minha. Havia uma abreviação. ARC 0427. O mesmo número parcial do carimbo. Meu corpo gelou. Joguei a papelada no chão. O apartamento ficou pequeno. A respiração curta. Lembrei das vezes em que ele saíra à tarde, dizendo que ia ao arquivo conferir umas notas antigas. Nunca perguntei para onde. Sempre confiei. E agora? O que era uma coincidência virou rastro. Um rastro que começou comigo, se eu realmente escrevi aquela nota, ou contra mim, se me colocaram como cúmplice. O que me deixou mais assustada foi a possibilidade de não conseguir distinguir entre minhas ações e uma lembrança. Numa noite há uns 7 anos, nós voltamos de um congresso com uma pasta que precisou ser selada no arquivo municipal. Ele falou disso na sacada do hotel, com um vinho frio. Eu me lembro de ter segurado a pasta, de ter achado o selo estranho. Ele riu e disse, coisa de burocracia antiga. Eu acreditei. Assinei um recibo. Esqueci, ou eu não esqueci. Eu não sabia. O que me deixou mais perplexa foi entender que talvez eu tivesse dado acesso a algo que, anos depois, apareceria com nomes e carimbos que eu só agora reconhecia.
E se minhas iniciais nas notas do caderno de Isadora fossem um rastro deixado por alguém que usou minha letra para manipular evidências? Ou se eu realmente tivesse, naquele momento de cansaço, tornado-me partícipe sem entender? Minha garganta secou. Coloquei o ticket e o adesivo lado a lado na mesa. Olhei o número como se fosse um enigma. O relógio bateu meia-noite. O prédio ficou silencioso. O mundo lá fora continuou andando. Indifere. Se não for minha, alguém tentou me matar. Abri a porta do armário novamente, por hábito, procurando talvez alguma coisa que não existe. O adesivo ficou ali, colado ao meu dedo. O cheiro de papel antigo subiu e me trouxe, por um segundo, imagens antigas. O riso dele, o salão de jantar, o cheiro de café, a mesa das provas marcadas com caneta vermelha. Senti saudades e nojo ao mesmo tempo. Fiz uma promessa curta, grave. Vou seguir o número 0427. Vou descobrir a origem daquele selo. Vou entender se eu fui colocada lá para ser culpada. Vou entender quem escreveu CS naquele bilhete antigo. Mas havia outra certeza que me fez recuar. Se eu realmente encontrei o ticket e a minha letra no verso, então há um caminho que começa comigo. E eu não sei se quero seguir o caminho que parte das minhas próprias mãos. O celular vibrou de novo. Uma chamada perdida. O nome no visor. Reitor. Meu estômago gelou. Abri a mensagem de Isadora. Havia só a pergunta, mais direta dessa vez. Tudo igual. E eu, por dentro, uma bagunça. Na noite anterior, eu mal tinha fechado os olhos. Passei horas com o scanner ligado, copiando páginas, salvando arquivos no celular, mandando para uma nuvem que só eu sabia o caminho. Fiz isso com mãos trêmulas, rezando para que ninguém fosse esperto bastante para detectar as marcas de quem digitalizou. Fiz isso porque senti medo e porque senti a necessidade de ter algo que não fosse apenas memória. Prova. Alguma coisa palpável, mesmo que isso me condenasse. No ônibus, uma jovem me olhou de cima a baixo como se eu fosse uma professora velha demais. Sorri sem vontade. Pensei em Ana, na minha irmã. Pensei em ligar e dizer: Ana, talvez eu precise de você. Desisti. Protejo pouco as pessoas quando a água sobe. Protejo a mim primeiro. Sempre fui prática assim. E agora, prática ou não, eu tinha medo de ser devastada. No departamento, o corredor estava cheio de gente. Rosto longo, olhos escondidos, murmúrios. Cruzei com a Secre. Você foi usada. Decidi que precisava falar com alguém. Falei com a Lúcia na cozinha do departamento. Aquela conversa de corredor que é quase terapia. Você parece cansada, Camila, ela disse. Falei vago, falei sobre dor de cabeça. Ela trouxe chá. A gentileza dela era uma costura, mas não resolvia nada. Eu precisava de um plano. Fui ao arquivo. O arquivo é um lugar de cheiro seco de papel velho. Senti aquela familiaridade dolorosa. A mulher da portaria me olhou e franziu as sobrancelhas. Você não tem permissão para acessar hoje, professora. A frase foi como um recado oficial. Eu respirei fundo. Posso só procurar o recibo? Perguntei. Ela consultou um papel e disse que o arquivo estava sob revisão, suspenso. Era um movimento que eu conhecia a maldade, fechar portas antes de convidar alguém para entrar sob suspeita. No corredor, a notícia correu. Fecharam o arquivo. Sussurros como dentes. As pessoas olhavam como quem aguarda o espetáculo. Eu sentia agar. A caligrafia saía torta, como se minha mão não quisesse aceitar que eu estava me expondo. Eu tinha vergonha. Vergonha me corrói ainda mais que o medo. Vergonha é uma lâmpada que ilumina tudo que você escondeu. Naquele dia, as pequenas coisas doeram mais. Um aluno me perguntou na frente da classe com voz baixa se era verdade que eu tinha escrito para o professor. A sala inteira fez silêncio. Eu senti o vermelho subir ao rosto. Eu respondi com calma profissional, falando de método, de colaboração acadêmica. Parei e percebi os olhos. Um misto de surpresa e julgamento. Depois da aula, a sala esvaziou rápido. Alguém deixou um bilhete anônimo na minha cadeira. A verdade vem à tona.
letras cortantes. Eu dobrei o bilhete e o guardei em um bolso escondido. Era um aviso, ou uma ameaça. À noite, quando tomei o ônibus de volta, minha bolsa parecia muito pesada. Tinha nela o caderno digital, a foto dobrada, o ticket amarelado. Fui devagar. Cada passo fazia o prédio par. Meu peito doeu. Na noite seguinte, eu quase não dormi. Fiquei lembrando das mensagens que não mandei, das vezes que cedi. Me senti menor, menos do que antes. A angústia me dava nó na garganta. Tentei conversar comigo mesma. Você pode consertar. Mas a minha voz interna soava cansada. Eu lembrei de quando era jovem, de quando acreditava que a verdade era simples. Hoje, a verdade vinha em camadas, culpas misturadas com traições, confusões. No dia da reunião, fui cedo. O corredor do conselho estava cheio de olhares. Um repórter encostado no pilar com um bloquinho. Respirei fundo. No elevador, a sensação de estar numa vitrine. Subimos. A sala de reuniões estava cheia. O reitor me acolheu com um olhar que pesava. Temos material que precisa ser avaliado. Ele falou. A voz era baixa. Havia uma tela ligada com uma imagem projetada. Era uma página do caderno de Isadora. A inicial CS estava circulada. Ao lado, uma transcrição de e-mails. Eu vi meu nome. Meu co. Falei da pasta azul. Falei do ticket. Falei da nota com CS. Falei e senti um peso enorme se soltando do meu corpo. Alguém no fundo riu baixo. Foi um som banal que me doeu. Havia também vozes que pediram calma. O reitor me olhou e disse: faremos uma revisão técnica. Enquanto isso, pedimos que se abstenha de acessar arquivos e de orientar alunos. É um procedimento. A frase caiu como chumbo. Afastamento, suspensão. Palavras que ferem mais que qualquer acusação. Eu não percebi chorando. Vi minha mão pegar a caneca de plástico que alguém ofereceu. O plástico estalou. Voltei para casa com o bilhete de suspensão no bolso. A sensação era de que eu havia sido transformada numa peça de teatro sem roteiro. Passos que antes eram meus foram roubados. Me senti ridícula por ter imaginado que poderia consertar. E mais ridícula por ainda sentir que precisava provar algo para mim mesma. Cheguei ao apartamento e sentei na cama. Olhei para o armário onde guardei a caixa com... Eu não queria que ela se preocupasse. Não queria que ela viesse. Não queria dar a meus problemas o peso de fazer alguém que amo sofrer. Desliguei e chorei. Essa era a minha maneira de proteger a família, omitir. Quando tentei organizar as ideias, recebi uma mensagem que me congelou. Era do reitor. Assunto: documentos anexos. Abri. No PDF, havia scans do caderno com marcações em vermelho. Embaixo, uma assinatura digitada. Comissão de Ética, Universidade. E uma frase curta. Constatou-se compatibilidade entre a rubrica nas notas e a assinatura eletrônica vinculada a e-mails enviados da conta institucional de Camila Silva em data X. Havia ao lado uma imagem que eu conhecia bem. Um trecho de um e-mail meu, com uma versão de um capítulo. Havia também uma nota. Solicitamos sua presença imediata para esclarecimentos. Atenção. Até o término da investigação. Seu afastamento permanece. As mãos caíram no colo. O ar me faltou. Não conseguia raciocinar. A sensação foi. Perguntei. Quero que diga a verdade. Ela respondeu simples. Eu marquei este encontro para que eu pudesse ver o que você faria. Mas hoje não vai haver encontro. O conselho foi adiante. Eles já decidiram por uma abertura pública. A voz dela ficou baixa. A imprensa liga daqui a pouco. Você vai ver seu nome na manchete. A linha caiu. Fiquei com o telefone na mão, o som do mundo interno batendo como um tambor. Eu olhei para as prateleiras, para os quadros. Tudo parecia tão pequeno, tão frágil. E então percebi, com uma clareza brutal, que eu não poderia mais abrir gavetas devagar. Que alguém, por algum motivo que eu ainda não entendia, estava puxando os fios que sustentavam minha vida. Que talvez eu fosse só uma peça em um jogo maior. Fechei os olhos, sentei, e ouvi de repente um som vindo da rua. Passos rápidos, sapatos batendo.
como se alguém passasse correndo. Levantei e fui até a janela. Lá embaixo, um grupo de estudantes se aglomerava, olhando para o T. E eu, pela primeira vez em muitos anos, senti que não podia mais escolher silêncio para me proteger. A urgência apertou no peito como uma necessidade física. Levantei, peguei a bolsa, saí, sem plano. Só com uma certeza. Eu precisava ir atrás do 0427. Precisava seguir a marca que agora me puxava por mãos invisíveis. E a sensação que me atravessava como uma faca era esta. Havia algo, ou alguém, muito maior do que eu, por trás daquela assinatura. E eles já sabiam me nomear. Saí do meu apartamento como se fosse apenas mais um dia. A chuva tinha limpo a cidade e deixado um céu cinza que prometia poupá-la de novas surpresas. Mas eu não ia a trabalho. Eu tinha um número na cabeça, 0427, e um nó na garganta que não me largava. Segurei a bolsa preta com força. O metal da alça me queimou a pele. Respirei, devagar, contando até 3. Depois entrei no ônibus. Não contei nada a ninguém. Não podia. Não ainda. Pensei no que havia na caixa trancada no armário. Scans, fotos, se for, preciso conhecer os nomes. A resposta saiu áspera. Eu não quis demonstrar medo. Renata entendeu. Entramos na sala 427. Paredes forradas de armários metálicos. Luz branca, fria. Lágrimas secas de papel. Renata puxou uma mesa e espalhou os documentos que trouxe num envelope simples. Pequena triagem preliminar, disse. As cadeiras rangiam quando nos sentamos. Eu encostei a bolsa no chão e toquei o adesivo que guardei no bolso por precaução. 0427. Ela mexeu as folhas como se fossem cartas de baralho. Tenho registros digitais. O tal carimbo aparece em arquivos de 2015, 2016 e numa nota fiscal de serviço do Centro de Convenções. O número corresponde a um lote de atendimento administrativo pago por Fundo de Apoio a Eventos. Renata falou calma. Cada palavra dela parecia uma pedra que eu precisava encaixar. Mostre, pedi. Tinha calor. O mundo fora da sala parecia distante. Abri a pasta que eu levei. Mostrei a foto do adesivo, o ticket amarelecido. Ela com I.S. eram iniciais. Meus dedos tremiam. E S não era só reitor. Era... O silêncio apertou. Renata puxou o terminal e abriu um log eletrônico. Olhe isso! IP de acesso 10.112.45.3. Horário 18h42. O acesso saiu da rede da universidade. Específico, prédio administrativo, ala norte. O registro aponta para um terminal que fica na sala do setor de protocolo, bem perto do gabinete do reitor. Ela não precisou dizer o nome. O mundo inteiro me virou do avesso. Não me permiti fazer som. Fiquei só olhando o cursor piscar na tela. Uma onda de náusea e alívio me atravessou. Alívio porque o rastro era concreto. Náusea porque sabia quem tinha as chaves daquele corredor. Renata continuou. Também encontrei comprovante de pagamento. Transferência de uma conta institucional para uma consultoria chamada Memória e Assessoria. Data 14/4/2018. Valor? 12 mil. Finalidade? Serviço de organização documental, evento privativo. O punho da minha mão fechou. Dinheiro. Não sabia se era proteção ou aviso. Agradeci. No bolso, o adesivo 0427 queimava como um brasa. Voltei para casa devagar. Não chorei, chorei por dentro. Fui jantar algo frio. Comi pão com queijo olhando para a janela. O copo de água parecia mais pesado que um tijolo. Pensei em Isadora, pensei em Joaquim. Pensei em todas as vezes em que cedi para a paz do pedestal. Foi uma enxurrada de culpa e de um novo tipo de raiva. Uma calma estranha começou a crescer. A clareza de quem sabe que a peça faltante existe e que agora, com as provas, pode ser colocada no tabuleiro. Naquela noite, combinei com a Marina. Marina trabalhava com TI. Era uma aluna que eu orientei há anos. Ela me devia favores, e mais que isso, me devia lealdade. Disse que precisava que ela analisasse cabeçalhos de e-mails.
Eu precisava saber se alguém havia usado minha conta ou forjado mensagens. Marina aceitou. Era perigoso, disse ela, mas tínhamos de saber. Trabalhamos até tarde. Marina isolou os arqui. Eu sabia a entonação. Aqui é o reitor. Sim, o plano é simples. A Camila é conveniente. Ela tem histórico de proximidade. Colocamos suas iniciais, fazemos o dossiê cair nas mãos da filha. A reação será previsível. A avó sorriu, quase. Ela fica fora do caminho. E Joaquim fica intacto. A sala afundou. Eu ouvia minha própria respiração como se fosse a de alguém numa cela. Um som incontrolável. Meu corpo tentou vomitar. Em vez disso, me senti estranhamente serena. A voz era dele. Era o reitor. Era a mesma que naquele dia palpitou com frases bem medidas. A gravação tinha fundo de barulho de copos. Era numa sala. Alguém riu depois. Uma risada curta. O corte de som era como navalha. Marina e eu olhamos uma para outra. Um pequeno sorriso sardônico surgiu no canto da minha boca. E depois frio. Gravaram isso? Perguntei. Foi-me passado de forma anônima, disse Marina. Um arquivo via nuvem. Mas olhei o metadado. Foi criado por um aparelho que grava. Também tinha imagens de CCTV que consegui através de uma amiga da segurança, que coincidentemente tinha ficado sem trabalhar naquele dia. E havia me entregue um trecho onde a câmera do corredor do edifício administrativo mostrou uma figura com casaco escuro entrando na sala de protocolos 18h40. A pessoa parecia conhecida. Não era só a silhueta. A câmera pegou a placa de um crachá, mas borrada. Alguém batida de leve no ombro de um funcionário e levou a pasta. Um gesto comum. Deixei as imagens rodarem em câmera lenta e vi meu mundo desmontar e montar com outra forma. O que eu senti no momento? Choque, dor, traição. Cada emoção era como gelo ou fogo. O coração queria sair pela boca. As mãos tremiam. A visão ficou estreita. Mas algo inesperado surgiu. Frieza. Uma frieza como lâmina. Eu respirei fundo. 1, 2, 3. Puxei o ar até o fundo do pulmão e soltei de uma vez. A cabeça clareou. Não fui logo ao reitor. Não pedi na delegacia. Não saí gritando. Eu sabia. A voz dele me cumprimentou seca. Sorri. A mão dele passou por mim e deixou no ar um cheiro de loção cara. Ele não me olhou nos olhos. Não precisou. O recado estava dado. Voltei para minha sala e sentei. O silêncio foi uma praia onde montei um plano de navio. Liguei para Ana. Não contei nada. Pedi que ficasse em casa. Disse que precisava de silêncio por uns dias. Ela concordou. A culpa me pegou, mas precisava proteger quem eu amo. Passei a tarde com textos e recortes que documentavam o caso. Em cada página escrevi com caneta preta: não agir sem plano. Era um mantra. Em outra folha, fiz uma lista curta. 1. Encontrar testemunha que confirme a entrega do arquivo. 2. Confirmar a origem do pagamento à consultoria. 3. Identificar quem gravou a reunião. 4. Verificar a autoria da assinatura RS. 5. Preparar advogado. Cada item, um passo. Cada passo, uma peça do castelo. E aí veio o tesouro que eu não esperava. Um telefonema anônimo. Uma voz feminina. Grave. Baixa. Seja. Minha boca ficou seca. Coloquei tudo nos drives. Pensei em gritar. Não gritei. Fechei o carro e fui para casa como quem volta de uma sessão de autópsia. Desde então, não durmo direito. Mas há um fio que cresce. Um plano que toma forma. Já tenho a gravação do reitor. Tenho registros do arquivo com carimbo 0427. Tenho provas de transferências. Tenho imagens de CCTV que mostram alguém retirando a pasta. Tenho os logs de e-mail que confirmam o uso malicioso da minha conta a partir da rede interna. E tenho rastros que ligam o dinheiro a consultorias que, por coincidência, prestavam serviços a eventos onde participavam pessoas do conselho. Se isso não for prova, não sei o que será. E mesmo assim, eu não vou agir com pressa. Vou esperar o momento certo, não por covardia, por estratégia.
Os meus passos serão como um xadrez lento e certeiro. Não vou avisar ninguém do que sei. Não vou fazer gestos que revelem tudo antes da hora. Vou armar. Hoje mandei uma mensagem curta. Amanhecia. O telefone vibrou. Era uma notícia. Um link. Mais um comentário sobre o caso, dizia a manchete. Meu nome no rodapé. A casa parecia menor. Eu respirei fundo. Puxei o pendrive do livro. Coloquei-o num bolso diferente. Vesti o casaco cinza, o mesmo de sempre. Um gesto pequeno. Um sinal. Senti uma calma estranha e feroz. Eles não fazem ideia do que eu tenho. Eles acham que me dobraram, que me colocaram numa vitrina e me mostraram para todos. Eles acham que eu vou quebrar. Eu não vou. Ainda. Amanhã eu vou ao encontro com a jornalista. Amanhã eu vou falar com um advogado que me indicaram. Amanhã eu começarei a mover peças. Mas hoje eu fico com a sensação de que posso, pela primeira vez em anos, respirar a mesma respiração que toma decisões. A raiva não me domina. Ela me afina, me dá foco. Fecho o capítulo desta noite com as mãos trêmulas, mas frias. Tenho provas. Tenho gravações. Tenho transferências. Tenho imagens. Tenho um rastro inteiro que aponta. Agora só preciso mover a primeira. Eles não têm ideia, ainda. Amanhã começou como se fosse um dia qualquer, e eu forcei que fosse. Levantei, café preto, sem açúcar. E costume me deu coragem. Vesti o casaco cinza. Prendi o cabelo no coque que ninguém nunca achou bonito, mas que funciona. Respirei fundo. Contei até 3. Saí. No caminho, meu corpo dizia outra coisa. O ônibus balançou como sempre, mas eu tremia por dentro. A bolsa preta, pesada no ombro, parecia um troféu que poderia explodir. Pensei 1000 vezes em voltar. Não voltei. Combinei com a jornalista ao meio-dia num café pequeno, de mesas de madeira torta, perto da Praça Central. Nome dela, Laura. Não nos conhecíamos pessoalmente. Só trocamos e-mails frios. Pedi para ser ela por causa do histórico. Leu casos assim antes, expôs coisas sem fazer alarde. Cheguei cedo. Sentei de costas para a vitrine. Observava a rua. Medo e vigilância andavam juntos. Quando ela entrou, reconheci o jornalismo nos olhos. Curiosidade. Afinal, eu tinha aprendido a desconfiar até de mim mesma. Saí do café pensando em tudo que podia dar errado. Uma esquina depois, meu celular vibrou. Mensagem anônima. Cuidado com quem dá o primeiro passo. Sem remetente, sem assinatura. Só medo digital. Respirei fundo e segui para o escritório do advogado. O advogado foi indicado por uma colega que rareava no telefone. No hall do prédio jurídico, senti o ar denso. Ele recebeu-me numa sala pequena. Advogada? Perguntei. Homem, 50 e poucos, barba rala, voz de tribunal. Pedi para ele manter sigilo. Assinei papel. Ele fez perguntas práticas. Provas, riscos, medidas de segurança. Ouvi e respondi. Ele sugeriu coisas que soavam caras e sensatas. Registrar narrativa em cartório. Fazer cópia autenticada das gravações. Solicitar perícia técnica nos pendrives. Pedir tutela preventiva para impedir que documentos sumam. Abrir conta de custos para custear perícia. Se você for à imprensa primeiro, pode comprometer um. A naturalidade fingida me matou em pedacinhos, mas funcionou. Vivi o dia inteiro como quem veste uma máscara confortável. A máscara era o meu trabalho. Eu a usei. À tarde, voltei à sala. Abri o e-mail e vi que ainda havia um burburinho mais amedrontador. Prints de redes com comentários anônimos. Uma ilustração grosseira do caderno molhado. Senti o cheiro da humilhação na tela. Mas, por trás, eu trabalhava. Marina me trouxe relatórios que ela montou. Cabeçalhos íntegros. Logs registrados. Carimbo analisado. Renata confirmou formalmente o histórico do 0427 e me entregou cópias físicas assinadas. Juntas ficamos até tarde. Organizamos tudo com cuidado obsessivo. Nomeei cada arquivo com um código que só eu e ela sabíamos ler. Criei 3 cópias físicas e mais 5 digitais. Encriptei tudo com senhas que mudaram a cada hora.
Coloquei uma cópia em um cofre do banco às pressas. Outra ficou com uma amiga de confiança em outra cidade. A terceira ficou comigo, escondida dentro. Aquilo me deixou alerta. Perguntei casualmente sobre a substituição na portaria. Ele respondeu com um sorriso mecânico. Folga do anterior, senhora. Tudo normal. Respirei. Entrei. No apartamento, tranquei tudo. Girei a chave 3 vezes, como sempre. A luz amarelecida parecia um palco menor. Abri o livro com a lombada falsa. O pendrive estava lá, frio, seguro. Minha respiração, porém, era curta. Não dormi bem. Pensei em dormir pouco de propósito, vigiar. Mas cansar era perigoso. Na manhã seguinte, fui à universidade. Mantive a rotina. Aula às 11. Corrigi provas. Alunos me perguntaram sobre o caso. Não respondi. A imprensa já rondava o pátio em tonalidades amargas. Uma estudante me deixou um bilhete no armário. Força. Pequeno gesto. Me segurou por um tempo. À tarde, a primeira rachadura real apareceu. Recebi uma foto anônima por mensagem. Era eu, do lado de fora do café, 3 dias antes, saindo com a jornalista. A imagem era nítida. Hora exata. O ângulo. Procuraram por leitores de frequência nos fios do prédio. Nada. Mas a foto provava que eles haviam me observado fora do trabalho. Alguém estava disposto a vigiar a rua, o café, os passos. A sensação de não ter privacidade me sufocou. Decidi que não podia mais sair sozinha para encontrar a jornalista. A partir dali, todo o encontro teria meio público, ou exigiria escolta. Eu não queria isso. Orgulho e medo se misturavam. Mas escolhi a prudência. No fim do dia, combinei com o advogado de protocolar uma notificação ao reitor, pedindo acesso a registros administrativos. Uma carta formal, sem acusações públicas, apenas para requisitar documentos. Era tática, forçá-los a mostrar suas cartas. Ele concordou. Mas prepare-se para reações, advertiu. Eu sabia. Voltei para casa e, na entrada do prédio, notei um envelope enfiado sob a porta. Não havia assinatura. Abri com dedos gelados. Dentro, uma única folha. Letras impressas, secas. Você escolheu mexer. Isso não é um jogo. Abri um olho. Mais um toque. Não era descuido. Levantei, fui até a porta com passos de fantasma. Olhei pelo olho mágico. Alguém deixou um pequeno pacote. Sem tocar, peguei com um pano. Dentro, um bilhete curto. Pense atentamente. E uma foto. Era uma cópia ampliada da gravação do reitor. Aquele trecho que Marina tinha me mostrado. Alguém quis me lembrar de quão perto estava. Que controle tinham. Meu corpo se desfez em medo e raiva ao mesmo tempo. Liguei para o advogado às 3 da manhã. Ele atendeu, ouviu, conclamou cautela. Pedi que não contasse nada a ninguém. Pedi que preparasse o pedido de tutela. Pedi que acionasse canal de segurança no tribunal, se fosse preciso. Ele prometeu. Mas a promessa lhe gerou pouco peso. Agora tô aqui, escrevendo luz fraca na cozinha, com xícara vazia de chá ao lado. À minha frente o pendrive que carrego como um coração. Meus dedos tremem ao pensar no que vem a seguir. Tenho provas. Tenho aliados. Tive a ousadia de dar-os. Mas faltava algo. Uma caixa azul, a mesma que eu costumava usar para guardar rascunhos antigos. Não estava lá. Procurei com a pressa de quem tenta entender uma traição. Nada. No bolso do casaco que eu deixei na cadeira, um bilhete rasgado. Letras tremidas, a tinta borrada como se tivesse sido escrita às pressas. Sabemos mais do que vocês acham. Sem assinatura. Sem data. Meu coração disparou. Tentei manter a voz serena quando fui ao corredor. Colegas olhavam. Murmuravam. Alguns sorriam com pena. Outros com curiosidade. Perguntaram se eu estava bem. Menti que sim. Morei no silêncio. Saí como se nada. Agora escrevo isso com a caneca fria na mão. Sei que tenho provas suficientes para rebater acusações. Sei que tenho gente ao meu lado. Sei que se eu agir com cuidado posso virar o jogo.
mas também sei que eles invadiram o armário do departamento. Invadir é aviso, é poder. E que me assombra mais é a pergunta: quem mais sabe? Quem me observou no café? Quem tirou a complicada? A linha caiu. O silêncio que veio depois foi feito de gelo. Senti o estômago virar como se alguém o tivesse torcido devagar. A vontade de correr, de me esconder, de apagar tudo foi forte. Mas algo dentro de mim, uma coisa antiga, uma vontade de não ser empurrada, respondeu mais alto. Respirei. Respirei de novo. E decidi. Eu não vou me calar. Não mais. Marquei então o que todo mundo chamaria de armadilha planejada. Chamei Laura, a jornalista. Avisei Marina e Renata. Marquei com o advogado. Combinei com a direção do auditório do campus. Tenho uma fala pública sobre ética acadêmica, disse. Era uma boa mentira. Ninguém me pediu documentação. Ninguém conferiu razão. Eu precisava do maior palco que conseguisse sem alarde. O auditório do conselho cabia reitor, conselheiros, alunos e imprensa. Seria perfeito. Na manhã da apresentação, acordei antes do sol. O corpo inteiro doía. Meu rosto estava inchado de sono e de medo. Tomei café preto. Sentei na co. O som das cadeiras reclamando quando alguém mudava de posição parecia um tambor. O ar estava pesado como chumbo. Quando anunciaram meu nome, levantei. A respiração parecia lenta demais. Todos olharam. Sorri com calma cirúrgica. Sentei na cadeira da mesa. Coloquei o pendrive no bolso interno do paletó. A sensação foi de uma arma escondida que eu poderia acionar. O reitor passou por mim com um cumprimento protocolar. Seu sorriso não chegou aos olhos. Pensei no som da sua voz naquela gravação. A Camila é conveniente. Guardei a raiva para usar depois. Comecei falando devagar. Minha voz tremia. Sim, por dentro. Por fora, cortei as frases curtas. Obrigada por virem. Não vim para espetáculo. Vim para um único objetivo: pedir que a verdade saia da gaveta. Olhei para a plateia. Um mar de expressões. Alguns pertenciam à surpresa, outros à indiferença. Fui acusada, suspensa. Houve vazamentos. Hoje, eu trago documentos que mostram o que aconteceu por trás desses vaza. A sala murmurou. Alguém cochichou. Mas quem é M? Ninguém falou alto. O reitor cerrou a mandíbula. Pedi que Marina abrisse o cabeçalho do e-mail no telão. Ela conectou, respirou fundo e mostrou. Em linhas claras, o log indicava: acesso externo à minha conta, às 22 horas. O IP, a mesma numeração que o registro do protocolo apontava, como o da rede administrativa. Marina falou com a voz contida. É raro ver esse tipo de coincidência. Ou alguém logou-se na minha conta a partir da rede do prédio administrativo, ou alguém forjou a trilha. Temos perícia técnica. Ouvi a respiração coletiva, como se o auditório inspirasse junto. A sala mudou. Havia quem já começasse a olhar para o reitor com curiosidade. Ele não se levantou. Ele encarou a tela como se aquilo fosse uma foto horrível que a proibição não alcançava. Eu mantive a calma. Tirei do bolso um papel. O laudo de perícia digital. Um perito independente analisou os arquivos. Assinou. Mostrei a assinatura. O som foi de: isso é montagem! Isso é forjado! Ele gritou. Isso é uma fraude! Sua voz ecoou. O microfone dele tremia. Respirei. Tinha preparado a réplica. Pedi calma. Pedi que Renata mostrasse o log do arquivo municipal. Renata levantou, caminhou até o púlpito como quem vai selar um destino. O 0427 foi usado por uma terceirizada que atuava para a universidade. Temos registro de retirada naquele dia. A requisição saiu de um terminal da ala norte. O usuário que autorizou consta no sistema como RS. Ela mostrou a tela com a entrada. RS eram iniciais que no meu peito soaram como o estalo de uma caixa abrindo. O reitor gritou que aquilo era insuficiente, que prova não é sentença. Disse que tudo seria periciado. Pedi ao meu advogado, sentado na primeira fila, que confirmasse que não pedia condenação ali, apenas que a instituição abrisse investigação imparcial.
Disse em voz baixa. Peço investigação séria. E peço que ninguém me suspenda de maneira sumaríssima. Ele não tinha. Pedi que dissesse o motivo das transferências. Ele gaguejou. Pedi que alguém presente do conselho abrisse o sistema de pessoal e conferisse a lista. Um conselheiro, relutante, pediu para que o procedimento formal fosse acionado. A sala virou uma vara de medição de improvisos. Foi nesse momento, quando ele buscava fôlego, que Laura se levantou. Tinha o rosto pálido. Levou o microfone e olhou para a plateia. Nós, do jornal, enviamos uma cópia da gravação para um laboratório independente. Eles verificaram a autenticidade do formato do áudio e confirmaram que a gravação foi produzida com equipamento institucional. Não há sinais de adulteração. Uma voz da bancada sussurrou. Então não é montagem. O reitor perdeu o controle por alguns segundos. Bateu a palma da mão na mesa. Isso é uma trama. Vocês querem me derrubar. Ele apontou o dedo para mim, com ódio. A reação da plateia se dividiu. Alguns murmuravam incredulidade, outros raiva. Vi colegas que me pensavam. E essa não é dele. Essa, na verdade, de alguém que queria que Camila fosse culpada. Eu comparei as margens, a inclinação, a pressão do traço. Não bate. As palavras de Isadora eram firmes. Um aluno que estava perto dela soluçou. Foi uma virada que eu não havia ousado esperar. Ela podia ter sido minha acusadora, mas escolheu o meio termo. Agora, pregava contra a versão que me havia condenado. O reitor abriu a boca para falar, mas a voz dele saiu fraca. A plateia, atônita, começou a perguntar em uníssono. Quem fez então? Quem tentou incriminá-la? O ar cortou. Eu aproveitei a onda. Coloquei no projetor as transferências que mostravam quem recebeu o dinheiro. A conta que recebeu os depósitos intermediários era conhecida dos que haviam servido banquetes e eventos do conselho. Entre os recebedores estava o nome MS, ligado a um membro do conselho que frequentemente aparecia nas notas fiscais de eventos. Mostrei os e-mails, notas de serviço, confirmando pagamentos. R. Alguém colocou um arquivo em servidor público. Tá começando a vazar. A tela do auditório acendeu com a notificação de um link. Um jornalista abriu e leu em voz alta. Arquivo encontrado. Lista completa 0427. Nomes, anexos, transferências e uma série de e-mails que envolvem não só a reitoria, mas membros do conselho, parceiros externos e o nome de alguém que é figura pública fora da universidade. A voz falhou. Um murmurinho percorreu a sala como um vento. O reitor não estava mais só. Seus aliados começaram a se contorcer. Alguém pegou o telefone, foi para a internet e a transmissão ao vivo começou a exibir páginas e mais páginas de documentos digitais que alguém, em algum lugar, já expunha. A sala virou praça pública. As telas começaram a receber mensagens de boa parte do campus. O inevitável acontecia. O escândalo estava saindo do auditório, mas o golpe final ainda não vinha. Eu respirei fundo e disse: tudo que eu mostrei é parte de um padrão. Não sou a salvadora. Uma menina no corredor mostrava no celular. Estão subindo documentos com nomes do conselho e algo sobre contratos políticos. A sensação que me atravessou foi fria. Isso era maior do que eu. E era maior do que a nossa universidade. O reitor, atônito, se levantou e disse, com voz cortada, que recorreria à justiça, que minha apresentação era um espetáculo, que eu não tinha procurado o processo devido. A bancada de juristas começou a murmurar termos legais. O presidente do conselho bateu o martelo com uma força que ecoou. Encerramos a sessão por hora. A instituição tomará medidas. Mas ninguém saiu. A televisão na parede já transmitia flashes. Meu nome rolava como manchete. Me senti pequena e, ao mesmo tempo, com o pulso de quem acende fósforos para queimar a noite. Saí dali com Renata e Marina ao meu lado. Fora do auditório, o corredor estava cheio. Repórteres queriam declarações. Estudantes queriam saber se eu tinha provas para todos os nomes. A pergunta que mais doeu foi: fui até casa andando devagar. Pensei em dizer a Ana.
Pensei em pedir que ela viesse. Pensei em fechar tudo e desaparecer. Pensei na aposentadoria que eu calculei, nos meses de medo. Mas havia também uma certeza. Eu não deixaria que apagara mais nada. Se há um espelho externo sendo limpo, alguém precisa segurá-lo antes que todo o resto suma. Ao abrir a porta, vi que outra mensagem fora deixada sob a fresta, um bilhete curto. Sábado foi só aviso. A real exposição ainda não veio. Eles têm cópias que vão cair em cidades. Prepare-se. E em letra miúda, um nome, MS, o mesmo que aparecera nas transferências. A respiração que me faltava voltou como um fio quente. Fitei ali, parada no hall, a carta na mão, o coração batendo forte. Tinha aberto uma ferida que agora pingava para fora do campus. Tinha convocado a tempestade. E ainda havia algo que não sabia. Quem havia mandado o link com o espelho? Quem me queria ver viva? Ou morta, para que eu libertasse tudo? Deitei. A imprensa ligou até tarde. Mensagens de ex-alunos chegaram em sequência, alguns em pânico, outros cheios de carinho. Estamos contigo, acreditamos em você. Força, professora. Essas mensagens eram como panos de remendo, pequenas costuras que seguravam um corpo rasgado. No dia seguinte, o reitor apresentou a carta de demissão. Não foi uma imagem heróica, foi um sorrir cortado, um rosto que tentou manter a compostura e não conseguiu. Vi o sorriso dele virar rigidez. Vi o presidente do conselho engolir a própria surpresa. A universidade abriu sindicância interna e o Ministério Público da cidade anunciou a instauração de inquérito. Ouvi no noticiário que contas bancárias foram congeladas, a da reitoria, as de empresas ligadas a tal consultoria. Vi os números dos repasses estampados em jornais online. O rastro era mais claro do que eu podia imaginar na noite em que comecei a seguir um adesivo. Quando o golpe caiu sobre ele, senti um alívio tão absurdo que quis rir. Era A irmã que eu imaginava distante estava ali, mais perto do que eu esperava. A vizinha, Dona Lúcia, trazia comida sempre que eu esquecia de comer. Levava um punhado de biscoitos e um olhar que valia mais do que qualquer veredito. Não dá para confiar em quem usa terno, ela murmurava quando o noticiário passava imagens da reitoria. A força das pequenas coisas me sustentou mais do que as grandes declarações. Teve gente que tentou me erradicar publicamente. Gente que fez panfletos, que colocou cartazes no pátio com meu nome. Estudantes organizaram vigília. Eu me senti estranha, uma protagonista que não queria o holofote daquele jeito. Eu tinha medo de virar estatística. Queria normalidade. Queria às vezes retornar às corriqueiras manhãs de café preto e ônibus lotado. Mas sabia que isso não seria mais possível. Alguns colegas que antes sorriam nos jantares me evitaram. Percebi a mudança em conversas que se encerravam quando eu aparecia. Senti calafrios quando vi professo. Chamei a polícia. Relatei. Eles registraram. Fui orientada a evitar encontros sozinha, a não comentar nas redes. Contratei segurança apenas por precaução para as audiências. Foi um gasto. E doeu mais que o dinheiro. Doeu por me lembrar que a vida virou perímetro vigiado. Ao mesmo tempo, pequenas vitórias apareceram. A gravação que pus no auditório foi aceita como parte do inquérito. O perito que a avaliou confirmou a autenticidade. O tribunal acolheu pedidos de bloqueio de contas. O reitor perdeu apoios políticos. Fundações que patrocinavam eventos pediram esclarecimentos ou se distanciaram publicamente. A honra dele desfez-se em milhões de cliques. Vi o nome dele cair nos jornais como folha seca. Houve também o efeito surpresa das redes. No dia em que um portal mostrou o relatório do auditor, colegas me mandaram mensagens com "Você estava certa" e "Desculpa por não ter visto antes". Esse tipo de desculpa é estranha. Gosto do perdão honesto. O fingido me cansa. Mas meu advogado ligou em pânico. Entrou um pedido de indisponibilidade em seu nome. Eles alegam movimentações atípicas. Sentei na cadeira da cozinha e tremi. O envio de petição foi feito por advogado ligado ao gabinete do reitor ou a alguém muito próximo. A acusação era técnica, indícios de participação em desvios relacionados ao processo de arquivamento. A palavra indícios soava como corda. Eu não dormi.
Eu que passei noites em claro por medo de ser exposta, agora tinha algo concreto que poderia me destruir de verdade. Sem acesso à conta, não pagaria as parcelas. Sem salário por suspensão, a aposentadoria parecia incerta. Paguei o advogado com a última reserva que eu havia guardado. Vi o extrato minguar. Uma angústia rasteira me envolveu. Não só a perda de um valor, mas a sensação de que me atacavam com a ferocidade de quem tem poder. Quando tentei acessar os arquivos que havia guardado, um pesadelo digital me esperava. Um dos pendrives, o que eu sempre carregava no. Liguei para Marina. Combinei com Renata. Dissemos a mesma coisa tacitamente. Não entregaremos nada até termos uma cópia íntegra e segura. Mas e a intimação? Ela perguntou. A ordem? Disse Marina. A autoridade pode apreender, Camila. Respirei fundo. Senti o coração apertar. Era madrugada quando desliguei o telefone. Fui até a janela e vi o prédio do outro lado iluminado. Lá, alguém talvez também planejava. Pensei em desistir. Pensei em apagar tudo e voltar às rotinas previsíveis. Pensei em pegar o ônibus e desaparecer para uma cidade qualquer. Mas a minha mão segurou o parapeito. Em algum lugar dentro de mim havia um fio que não poderia ser cortado. E então, quando estava prestes a sentar de novo, o meu celular vibrou com uma nova mensagem. Era uma foto. Nela, o cofre do banco onde eu deixara uma cópia. A fechadura estava arrebentada. O envelope meu, vazio. A legenda curta. Nem tudo está seguro. O número do remetente era desconhecido. Sentei no chão. Até breve. E por trás da frase, um anexo. Abri com mãos geladas. Era uma imagem. Eu, saindo do prédio, ontem à tarde. Alguém me filmara. Alguém me mirava. Sentei. O corpo todo pesado. A respiração curta. E uma certeza cortante. A verdadeira reconstrução da minha vida não começa com a queda do reitor. Começa agora, quando alguém decide que vai apagar as provas que eu trouxe à luz. E isso significa que o próximo passo não é político, é pessoal e perigoso. O telefone tocou de novo. Atendi com a voz fina. Do outro lado, uma voz que conhecia vagamente, neutra. Temos o espelho, diga-nos o que quer. Minha mão escorregou do cabo. O som da linha pareceu uma corda. Fechei os olhos e percebi que o jogo mudara. Eu já havia aberto a porta. Agora alguém exigia preço. Não posso ainda dizer o que fiz. Só sei que a próxima manhã trará decisões que podem me salvar ou me enterrar. Acordei o dia pensando numa pergunta que não se cala. Quando se derruba uma casa, quem se? Expliquei metade do que precisava. O resto deixei em branco nos formulários. Coloquei uma parte das minhas economias em uma poupança separada. Guardar dinheiro virou ato de sobrevivência, não mais de sonho. Depois, trabalho. Não podia ficar parada. A suspensão pesava, mas eu poderia ensinar. Respondi a um anúncio de um centro cultural que buscava alguém para dar oficinas de escrita e revisão para mulheres. Era um contrato curto, naquele começo, dinheiro contado, mas aceitei. Fiz um plano de aula simples, escritura pessoal, revisão de textos, uso prático da língua. Me disseram que o público-alvo eram mulheres a partir dos 30, que queriam retomar projetos guardados. Entrei nisso com medo e fome. O primeiro dia da oficina foi um pequeno terremoto. Entrei cedo no salão do Centro Cultural. As cadeiras encaixadas, xícaras de café, e eu tremia. Tive de me lembrar de respirar. As mulheres começaram a chegar devagar. Umas com cabelo grisalho, outras com pele marcada pelo sol. Não foi promessa vazia. Ela trouxe um contato de um colega dela que poderia ajudar com um empréstimo pequeno só para passar o tempo. Era um gesto prático. Aceitei. Chorei depois no chuveiro, porque aceitar ajuda doeu. Isadora apareceu de novo. Veio sem avisar, com um saco de folhas secas e um olhar que tentava ser neutro. Tomamos chá. Fomos devagar. Ela me contou como tinha enfrentado a filha e seu próprio luto. Eu contei o que pude. Não foi confissão total. Foi costura lenta. Descobrimos afinidades duras, a perda, a necessidade de justiça, a vontade de não perpetuar mentiras. Propusemos um projeto. Digitalizar
todo o acervo do pai, com atestado de quem verdadeiramente escreveu o quê. Isadora tinha acesso à parte do arquivo doméstico. Eu tinha técnica e rede. Formamos um pacto pequeno. Nada de exposição pública sem consenso. Era um acordo de sobrevivência mútua. No meio disso, o advogado fez o que pôde. Conseguimos uma liminar que impedia a universidade de confiscar. Senti-me útil. Na vida prática, mudei hábitos. Comecei a cozinhar de novo, não por necessidade, mas por ritual. Comprei uma frigideira nova com o pouco que tinha. Tirei das prateleiras receitas que minha mãe gostava. Cozinhar virou parte da terapia. Liguei para Lúcia, minha vizinha, e a convidei para jantar. A comida aqueceu a casa e nossos corpos, pequenos laços que amarram. Os ataques persistiam. Mensagens anônimas continuaram, fotos e até telefonemas vazios. Uma vez, encontrei a portaria com um bilhete. Cuidado com o que guarda. Senti a garganta apertar. Chamei a polícia e registrei tudo. Não adiantou muito, mas a comunidade começou a notar. Alunos se mobilizaram. Um grupo de ex-alunas criou uma petição online pedindo que a universidade respeitasse procedimentos e investigasse fundo. A petição ganhou assinaturas. Foi como ver uma trégua da cidade comigo. Financeiramente, ajustei contas, paguei parcelas, renegociei tarifas. Aceitei freelances de revisão e 3. Chorar foi cuspir fogo. Me senti vista. Com essa linha, juntei coragem para escrever. Não um artigo acadêmico. Um texto íntimo. Uma carta que decidi transformar em capítulo de um livro que vinha salvando na cabeça. Escrevi à noite, com a caneca vazia ao lado, linhas curtas, verdade crua. Escrevi sobre o medo, sobre a cumplicidade, sobre a habilidade de se calar para sobreviver. Não escrevi para provar a inocência. Escrevi para encontrar um caminho. Mandei o rascunho a algumas amigas. Elas me incentivaram. Você precisa publicar, disse uma. Precisa contar de dentro. Foi assim que nasceu uma ideia. Um livro-guia para mulheres que precisam recomeçar. Chamei de provisório. Manifestações de quem recomeça. Não sabia se sairia daqui, mas o projeto me deu chão. Enquanto eu juntava palavras, Isadora acordou um outro movimento. Ela me propôs montar um pequeno arquivo público sobre o trabalho do pai, com a devida atribuição. Queria garantir que os poemas e ensaios fossem claros. Meu corpo gelou. A frase era enigma e promessa. Quem colocou aquilo ali? Por quê? Será que Joaquim soubera? Ou alguém quis me empurrar para uma última encruzilhada? Guardei a folha no bolso do casaco. À noite, sentei na mesa e escrevi mais um capítulo. Minha mão não tremia como antes. Havia medo, sim, mas havia também uma linha clara que me puxava. Justiça, recomeço, fazer o que posso pelas outras. Pensei nas mulheres das oficinas, que uma a uma me procuram para dizer que começaram a escrever de novo. Pensei em Ana, que lavou a louça e ficou um tempo a mais só para ouvir. Pensei em Isadora, sentada à mesa, os olhos fundos, mas retos. Há um último passo que ainda não dou. Há uma porta com o cadeado que não sei se devo abrir. A folha de Joaquim é uma chave e uma bala ao mesmo tempo. Sei que se a empregar, a verdade pode cortar laços e também costurar destinos. Sei que posso perder mais. Sei que posso ganhar mais. Não sei. Durmo com uma xícara ao lado, com a luz ácida. Ainda há alguém que apaga o espelho. Mas tenho as minhas mãos, a minha voz e mulheres que caminham ao meu lado. Amanhã eu vou atrás daquela mala. Ou não. Ainda penso. Mas uma coisa é certa. Se abrir, não volto a ser a mesma. E no bolso do casaco, a folha de Joaquim esquenta como uma ponta de brasa. Meses se passaram desde aquela noite em que tudo explodiu. Ainda lembro do som do telefone, do rosto do reitor na tela, do silêncio do auditório depois da gravação. Hoje, quando acordo,
O primeiro gesto é o mesmo de sempre: café preto, sem açúcar. Mas o nervo que me tomava antes já não pulsa com a mesma violência. O corpo mudou. A respiração mudou. Eu mudei. Mudei porque as coisas se arrumaram, aos poucos, com suor e com estratégia. O processo aberto pelo Ministério Público seguiu seu curso. Houveram audiências longas, depoimentos, perícias que confirmaram o que eu já pressentira: a manipulação, os pagamentos desviados, o uso de minha conta institucional para forjar rastros. Foi um gesto de reparação que nos uniu. Hoje, quando nos sentamos para arrumar papéis antigos, rimos. Rimos das cartas bregas, dos bilhetes tortos, do que foi e do que virá. Há respeito, há cuidado, há cumplicidade, e isso vale mais que qualquer elogio em jornal. Minhas amizades se reorganizaram: Renata, Marina, Laura. Nomes que antes eram pontes discretas passaram a ser pilar. Renata me ajuda com toda a parte de arquivo. Marina virou parceira de projetos digitais. Laura, que me entrevistou com tanto tato, acabou virando amiga. Jantamos, trocamos livros, abrimos vidros de vinho. Fiz novas amizades com mulheres da oficina, escritas e recomeços. Elas me ensinaram a alegria de pequenas conquistas: terminar um conto, reencontrar um filho, voltar a estudar. Hoje dou aulas que enchem minhas manhãs com risos, folhas rabiscadas e histórias de vida. Mulheres com cabelos já grisalhos me dizem, com olhos molhados: você me devolveu a vontade. Isso me transforma. Isso me faz viaje. Hoje eu ensino com voz firme e traços de ternura. Ainda há quem me olhe nos corredores com suspeita. Talvez sempre haja, mas há mais quem me cumprimente com respeito. Alunos me pedem orientação, pessoas me procuram para contar que conseguiram um emprego depois de ouvir uma das minhas palestras. E eu respondo: você também pode. Repetir isso é como plantio. Ver brotar é como colheita. E a mala quebrada, abri, era um pedaço de memória, rascunhos e um guardanapo com uma frase de Joaquim. Uma frase que me deu coragem. Para quem reescreve, o fim é um começo. A mala trouxe respostas pequenas e uma última surpresa. Uma dedicatória dele, datada e dirigida a mim, antiga, onde ele reconhecia horas de trabalho que eu julgara invisíveis. Não foi absolvição de tudo. Foi um ponto final que me permitindo virar a página. O que aprendi, doído e claro, foi que recomeço não é retorno ao que era. Recomeço é construir outra casa com os cacos. É aprender a dizer não. É escolher o que cá.